entender se a vice-presidente da Venezuela terá força política suficiente para, de repente, fazer algum tipo de ato, algum tipo de ação contra essa possível intervenção, interferência dos Estados Unidos. A ver, mas para a gente discutir um pouco mais isso, tentar entender quais são os caminhos, as implicações possíveis e ainda falando, então, sobre as nuances, a gente vai receber agora o Alexandre Pires. Ele faz parte do IBMEC, também professor de Relações Institucionais, gentilmente nos atende, Relações Internacionais, perdão, gentilmente nos atende aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, muito boa noite, obrigada por participar aqui com a gente dessa edição. Já começo te perguntando um pouco sobre essas possíveis implicações mesmo, esses caminhos que se desenham agora e o que esperar. Boa noite, Beatriz, obrigado pelo convite. Nós temos um cenário institucional, ou seja, as regras que a Venezuela tem, que não são reconhecidas por toda a comunidade internacional, e existe também o que nós chamaríamos ali de convenções internacionais que regem esses procedimentos, ou seja, de transição, de pacificação nacional. Agora, nós não sabemos o que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos quer dizer quando ele fala que vai, digamos, governar ali a Venezuela. Pode ser que a Venezuela sofra ali, de fato, uma intervenção, inclusive porque as forças militares estavam extremamente arraigadas no governo, e isso é um problema, ou seja, se as forças militares continuarem com um alinhamento com o chavismo, com o madurismo, isso dificulta a transição. É por isso que a Corina Machado já foi descartada, porque é uma figura que tem um apoio grande da população, mas não de toda a população, e obviamente ela viria a ser vítima de algum tipo de atentado, ou um contragolpe, ou um golpe. Então é uma situação em que nós vamos ver os desdobramentos agora. Eu acredito que o governo não consegue resistir. A Venezuela enfrenta uma pobreza extrema. Rússia e China não vão participar de nenhum tipo de apoio financeiro ou militar, e agora eles enfrentam ali uma situação em que os Estados Unidos estão simplesmente estacionados na frente ali de Caracas, esperando mudar tudo que existe como está. Professor, eu vou também chamar a nossa comentarista e cientista política Maria de Carli para também participar da nossa entrevista e te fazer uma pergunta. Maria, por favor. Oi, professor, tudo bem? A minha pergunta é: muito se especulava quais seriam as atitudes entre da Rússia e da China em relação, à ação dos Estados Unidos. Atualmente a gente ainda não viu nenhum apoio assim muito forte em relação ao regime de Maduro, e eu queria ouvir de você o que você acha que a gente pode esperar nos próximos 1 ou 2 dias dessas duas nações em relação às ações dos Estados Unidos. Se vão ficar mais quietas, se vão ter uma posição mais ofensiva, o que a gente pode esperar? Boa noite, Maria. O que eu vejo é o seguinte: os dois países que você mencionou, China e Rússia, são membros do Conselho de Segurança, obviamente vão tentar passar alguma resolução condenando a ação americana, ou talvez tentando ali propor alguma forma de governo de pacificação, enfim, algo que não permita que os Estados Unidos se tornem ali uma potência hegemônica dentro, do território venezuelano. Então, acredito que eles vão nessa linha, mas eles não têm capacidade, no momento, essa era uma das grandes preocupações americanas, de intervir ou influenciar qualquer desfecho dessa ação, ou seja, é um famoso jogo jogado, né? Ou seja, o rei caiu, foi deposto, foi retirado à força, né? Vai ser julgado. Eu li toda a denúncia que já foi publicada contra ele. Outras figuras que estão ainda no governo, que estão no território venezuelano, também estão como denunciados, e especialmente o Diosdado Cabello. Então, vai ter um desenrolar, mas quem vai tocar ali as notas necessárias realmente vão ser os Estados Unidos. Isso eu acho que é algo que não pode ser mudado agora, né? E eu acredito que o que vem na sequência é uma tentativa de Rússia, China e outros países tentarem compor alguma mesa de pacificação, tentarem participar dessa intervenção americana. Por que eu digo isso? Por causa do petróleo.
Ou seja, as empresas americanas saem na frente, vão operar, só que China depende disso, né? A Venezuela é parte da OPEP, então várias grandes potências, inclusive aliadas americanas, como a Arábia Saudita, têm interesse ali no desenrolar dessa história. E aí nós podemos ver a ampliação, talvez, de algum debate, mas eu acredito que, dessa vez, os Estados Unidos vêm realmente ali para tomar o controle, normalizar o país, mas não significa que nós vamos ter a mesma Venezuela que nós tínhamos antes de 99, talvez com forças armadas enfraquecidas, talvez desmilitarizada, tem todo um quadro complexo a se desenvolver ali. Professor, eu queria aproveitar que o senhor citou o petróleo e falar um pouco disso, porque na declaração mais cedo, no pronunciamento, né, que Donald Trump fez, ele disse que a Venezuela teria roubado bilhões em petróleo dos Estados Unidos e que mandaria equipes, então, para lá para consertar as operações, justamente para que isso, inclusive, segundo ele, auxiliasse de alguma forma o povo venezuelano. Então, Trump realmente não escondeu o interesse ali no ativo, no petróleo mesmo, né? Mas a partir de outra pessoa, de um venezuelano assumindo esse governo, dá para a gente entender o quê? Que ele quer uma espécie de parceria vantajosa para o lado dele. Existe um cenário pré-99 em que as empresas americanas têm uma forte participação, tem o que nós chamamos de ativos, propriedades ali, refinarias, tem áreas compradas, concessões, enfim, tudo isso foi sendo estatizado pela petrolífera venezuelana, que é uma estatal. Então, é disso que o Trump falava. E nós já temos a Chevron, que participa atualmente, uma parte da extração já vem sendo feita, especialmente o refino, que é muito complicado, porque é um petróleo muito pesado, já vem sendo feita por uma empresa americana, né, e também por empresas chinesas, que fizeram com que a produção saísse ali dos míseros 300 mil barris para 900 mil barris dia. Então, muito longe do que já foi o ápice ali, que chegou a 3 milhões de barris. Então, assim, nós temos a China de um lado, que vai obviamente negociar os seus interesses, porque tem participação, a Chevron vai ampliar e outras empresas vão entrar nesse mercado. Parece que isso já está certo, quase que como pagando duas contas, Beatriz. Uma conta dessa do passado, que você falou, que tem a ver com as estatizações, as nacionalizações, e a conta atual, né? Ou seja, a conta que o Trump vai colocar com relação às mortes de americanos ligados a drogas, ao tráfico, e tudo que a operação militar atual, ou seja, a Venezuela vai ter que pagar essa conta, é como se fosse uma indenização de guerra, e os outros países vão tentar participar disso de modo mais negociado, porque até voltando rapidamente a um ponto que a Maria me perguntou, se esses outros países entram numa chave militar, nós teríamos o que nós chamamos de guerra por procuração, ou seja, uma guerra na Venezuela envolvendo grandes potências. Isso é um cenário que, felizmente, não vai ocorrer. Professora, a Maria tem outra pergunta para o senhor. Oi, professor. Tocando aqui num paralelo que muito tem sido feito em relação ao que os Estados Unidos fizeram nos anos 90 no Panamá, né, que destituíram o Noriega e logo em seguida colocaram o seu rival nas eleições, que tinha sido o legítimo vencedor das eleições de 89. E a gente está vendo algo similar, mas não tanto, pero no mucho. Nesse sentido, eu queria ouvir de você qual é a possibilidade de o Trump e esse novo governo interino, que a gente ainda não entendeu como é que vai se constituir, de chamarem novas eleições e ou fazerem acordos com os verdadeiros vencedores das eleições de 2024. Existe uma perspectiva para que isso aconteça ou você acha que vai se prolongar esse governo interino aí dos Estados Unidos? Eu acredito que muito desse processo político ele vai ser totalmente reformado, porque tem que se ver o que vai ser feito com o Partido Socialista da Venezuela, que é o partido do Maduro, que é o partido que governa a Venezuela desde 99. As figuras que foram, por exemplo, denunciadas já hoje em Nova York são pessoas ligadas diretamente ao comando desse partido. Então, por isso que eu vejo que os Estados Unidos fizeram uma pausa e não defenderam simplesmente uma recolocação ali do resultado eleitoral que eles defendem, que seria
o candidato escolhido ali pela Corina Machado, que foi o vencedor. Então, nós temos uma situação em que tudo vai ser revisto, a Constituição vai ser revista, né? Ou seja, vai ter mais ou menos ali algo mais parecido talvez com o Japão de 45, ou seja, uma reforma um pouco mais completa. Por quê? No caso do Panamá, o controle americano era muito maior, inclusive do ponto de vista militar. Foi uma operação, inclusive, não tão cirúrgica quanto essa, teve mais mortes, foi mais um combate ali que ocorreu, só que o Panamá era, quase por 100 anos, território sob controle americano, então não era algo tão difícil, não importava muito quem estivesse no poder, tirando Noriega, estava tudo resolvido. Agora é uma situação mais delicada, é uma sociedade mais complexa, um país maior, tem riquezas de outra natureza, não é uma riqueza logística, então isso faz com que os Estados Unidos provavelmente queiram ali ficar o mais tempo possível sob o comando, inclusive para expurgar, né, esses elementos que são os elementos do regime. Nós temos que ver que o Maduro era o cabeça do regime, mas não era a única figura importante. Outras figuras do período chavista continuam lá. Professor, para a gente encerrar, queria perguntar para o senhor um pouco sobre a reunião que já foi agendada do Conselho de Segurança da ONU para a próxima segunda-feira, com participação do Brasil. O que dá para esperar de uma reunião como essa? A gente falava aqui, alguns comentaristas, que a ONU sai enfraquecida, o Brasil deve continuar mesmo defendendo o diálogo, e é possível esse diálogo. O que o senhor espera desse encontro? Em várias ocasiões, inclusive aqui na Jovem Pan, eu coloquei esse ponto, né? O multilateralismo, ele morreu, sucumbiu, né? A ONU está ali extremamente enfraquecida, não participa dessas decisões. Tanto o Conselho quanto a Assembleia, quando se reunirem, vão provavelmente reprovar a violação da soberania, mas é fato dado que nós estamos em novos tempos, né? Ou seja, a própria ONU está sob pressão americana para se reformar, e isso é o que nós vamos assistir, ou seja, vão ter manifestações verbais, mas nada efetivo. Lembrando que os membros europeus já começam a se manifestar a favor, porque muitos dos países eram contra ali o regime do Maduro. Outros países eram mais moderados, né, e buscavam alguma saída negociada, dentre eles o Brasil. Isso não será possível. E esse cenário que se desenrolou agora, também aqui na Jovem Pan, em várias ocasiões, eu conversei sobre isso, né? Ou seja, era o que eu via como possível intervenção, esse tipo de ataque cirúrgico no momento em que o Maduro revelasse a sua localização. Aconteceu exatamente isso. Todos, eu acho que estavam um pouco, né, nessa expectativa. Fomos pegos de surpresa sem, de fato, estarmos surpresos. Professor Alexandre Pires, de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo, muito obrigada pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Volte sempre. Agradeço. Boa noite.